Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e para falar sobre carreira. Eu tenho hoje a satisfação de receber o Antônio de Pádua. O Antônio é presidente da PKT Desenvolvimento Empresarial e conselheiro de empresas. Pádua, obrigado por ter aceito o convite, ter se deslocado até aqui o estúdio para poder compartilhar a tua história, compartilhar o teu momento. Obrigado por ter aceito o convite. Luciano, prazer para mim. Obrigado a você pelo convite e vamos ter um bom bate-papo, que é isso que importa, né? Agora, eu queria, nesse nosso início de conversa, falar um pouco da tua brilhante trajetória profissional como executivo. Você foi presidente de empresas da Ródia, passagens no exterior, 4 anos no exterior. Como é que foi essa história no meio corporativo, Pádua? Olha, Luciano, ela começou em 1978, olha, hein? Faz tempo. Eu me formei na Unicamp, fiz engenharia mecânica, e naquela época era a época de ouro, porque a minha turma foram só 12 que se informaram. Então nós não procurávamos emprego naquela época. As empresas iam até a Unicamp para selecionar, né? Para nos disputar. Olha que coisa que não existe mais, né? E na época eu optei para começar minha carreira na Ródia. Como engenheiro mecânico, comecei como trainee, 2 anos de trainee. Tive muita sorte porque o meu chefe, na época não era líder, né? Era chefe, né? Ele pediu demissão 1 ano depois que eu estava lá, então eu fui para o lugar dele, porque não tinha outro substituto, não tinha outra pessoa, né? E minha carreira na Ródia foi de 25 anos, né? Foi meu único emprego, você acredita? Meu único emprego, fato raro também. E a Ródia me propiciou de circular por todas as unidades dela, têxtil, farmacêutica, química, materiais, projetos. Então eu circulei como se estivesse em várias empresas, na verdade. E isso foi um desafio tremendo para mim, porque eu comecei na Ródia como trainee, depois de alguns anos, em 1984, eu fui expatriado, o primeiro expatriado da Ródia para a França, ficamos lá 4 anos, e isso foi um aprendizado assim fundamental na minha vida. Aliás, foi o grande divisor de águas, na verdade, na minha vida profissional. E quando voltei, tive o prazer de assumir a direção da Ródia em várias atividades e terminei, depois de 25 anos, como presidente da Ródia Aster, que era a maior empresa do grupo, e com a missão de vender a empresa. Então imagina o seguinte, você vai para uma empresa para ser o presidente da empresa e o presidente mundial da Ródia, que era Rony Poulain na época, né, francesa, falou, olha, você vai para lá, mas a sua missão é você vender sua cadeira. Você tem que vender a empresa o mais rápido possível, porque não é o nosso core business, né? Nós compramos numa oportunidade e agora você vai vender a empresa. Tivemos a felicidade, depois de 3 anos, né, de vender a Ródia Aster. Foi justamente no período que eu estava completando meus 25 anos de Ródia, né? E aí eu tomei a decisão, quando eu completei 25 anos de Ródia, de fazer uma coisa diferente na vida. Foi quando eu criei a PKT Desenvolvimento Empresarial. Agora, quando a gente vê um executivo no topo, na presidência de uma empresa como algum conglomerado da Ródia, só vê o lado da onde ele chegou, mas não vê as pedras que precisou ser necessário quebrar no meio do caminho, né, Pádua? E eu imagino que você teve um desafio muito grande na questão familiar, né? Porque acaba, no fundo, a família ter que ir se acomodando em função desses movimentos. Como é que você conseguiu conduzir a tua família dentro desses diversos desafios que você precisou enfrentar durante esses 25 anos? Eu acho que talvez tenha sido o maior desafio, né? Porque família, a gente é um investimento para a vida, né? Eu sou uma pessoa muito de família. Então, quando nós fomos para a França, foi um desafio enorme para a minha família. Porque naquela época não existia a preparação que existe hoje para você mandar um expatriado.
Você não vai acreditar, eu fui para a França sem saber falar francês. Aprendi lá, numa história muito complexa, né? Quando eu cheguei na cidade que eu ia trabalhar, que foi em Grenoble, onde tem uma grande usina, ainda existe, né? Usina química da Rhodia, da Rhône Poulenc. A Rhodia não existe mais, não sei se você sabe, ela foi vendida para Solvay, né? Hoje no mundo é Solvay, não é mais nem Rhône Poulenc e nem Rhodia, né? A Rhône Poulenc se tornou Aventis, farmacêutica Aventis, e a Rhodia foi vendida para o grupo Solvay. Então hoje no mundo é Solvay, não é mais nem Rhône Poulenc e nem Rhodia. Mas na época eu fui para essa cidade chamada Grenoble, que é uma grande estação de esqui, uma cidade lindíssima. Mas cheguei em Grenoble sem saber falar francês. Aí o meu líder na época, ele foi me esperar, porque fui de trem, né, de Paris até Grenoble. Quando eu cheguei na estação do trem, ele foi me receber, começou a conversar comigo como se eu fosse um francês. E eu não sabia falar francês, imagina a cena, né? No primeiro contato. Primeiro tete a tete. Aí eu comecei a conversar com ele em inglês e ele falava muito mal o inglês. Então foi um diálogo simplesmente horrível. Imagina o cartão de visitas quando você chega num país assim. Aí eu fui pro hotel, nós fomos jantar nesse dia, né? Mudo os dois, né? Porque não tinha diálogo nenhum. Aí eu fui pro hotel no dia seguinte, 2 dias depois, ele mandou um emissário no hotel e falou: olha, você não precisa ir trabalhar enquanto você não souber falar francês. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que aprender, né? E fiquei no hotel durante 2 meses. Naquele tempo tinha aquele Walkman, lembra? Né? Aprendendo francês, assistindo televisão, indo em aulas de francês que eles me pagaram. E 2 meses depois eu falava francês. Aí ele não acreditava, falou, não é possível, você me enganou, porque 2 meses depois você já está falando francês. Eu falei, meu amigo, quando precisa a gente dá um jeito, né? E foi quando eu comecei minha carreira na França. O desafio familiar foi enorme, porque minha família, ninguém falava francês, nem minha esposa na época. Então, profissionalmente foi fantástico, mas a adaptação da família ela não foi tão fácil assim que nem a gente imagina que seja, né? A língua é cultura, língua, numa cidade que ela é uma estação de esqui, né? Então é uma cidade de muito trânsito de pessoas, né? Então foi um desafio enorme, enorme, mas foi tudo muito bem. O amigo falou da virada de chave, né? Depois de 25 anos de Rhodia, enfim, desses desafios todos que você bem superou. Como é que foi a decisão? Porque não é uma decisão de mudar de casa, né? É uma decisão de mudar de vida que traz impactos significativos, né? Até, e isso é muito comum, né? De você não ser mais reconhecido como presidente de uma grande empresa, né? Você meio que perde referência. Como é que foi essa tua decisão, Padua? Isso havia sido amadurecido? Não, deixa eu te contar. Quando eu nós vendemos a Rhodia Esther, a Rhodia me fez uma proposta para ser o diretor dela na China, porque ela estava fazendo um grande investimento na China e ela queria que eu fosse para lá. E na época, imagina o seguinte, você chegar para sua família e falar agora, na época, né, ir para a China. A China hoje é uma coisa, na época era outra coisa. Eu estou falando de 2002, né, desse ano. Então eu cheguei em casa, falei, olha, eu tomei uma decisão. E eu vim com essa decisão, eu trabalhei durante uma semana na minha cabeça, falei, olha, eu vou sair, vou pedir demissão da Rhodia, depois de 25 anos, e vou montar um negócio próprio. Bom, todo mundo ficou me olhando assim, assustado, né? Falei, puxa, imagina o salário, né? Imagina os benefícios, assistência médica, todos os benefícios você pode imaginar, né? E você sabe que os benefícios não eram poucos na época. E assim foi feito. Aí eu tomei a decisão e anunciei para a Rhodia. A Rhodia, no primeiro momento, não aceitou, quis que eu fosse para a França para
anunciar oficialmente minha saída para o presidente mundial. E assim eu falei, tá bom, eu vou anunciar minha saída. Fizemos essa agenda de eu ir para a França. E aí quando eu fui para o aeroporto para pegar o avião, estou lá triste, né? Claro, ninguém fica contente num momento desse, né? Estou sentado esperando a hora do meu voo, vejo o presidente da Fundação Dom Cabral lá sentado, esperando o voo dele para Lisboa. Eu ia para Paris, ele ia para Lisboa. E a gente se conhecia muito, porque, não sei se você sabe, a Fundação Dom Cabral ela foi criada pelo Emerson de Almeida, que estava, a pessoa que estava no aeroporto, há 45 anos atrás, e a Ródia foi uma das mentoras da Fundação Dom Cabral, para a criação da Fundação Dom Cabral. Então o Emerson, ele era muito amigo do então presidente da Ródia, que era o Edson Vaz Muso, uma pessoa muito querida e competente no mundo empresarial. E quando eu cheguei no aeroporto, o Emerson perguntou, pô, para onde você está indo? Eu falei, estou indo para Paris. Mas, indo passear? Eu falei, não, estou indo para pedir demissão. Ele falou, não acredito, não acredito. Pô, você está na Ródia, carreira de sucesso, como é que você... O que aconteceu? Aí eu expliquei para ele, ele virou para mim assim, fica tranquilo, pode montar o teu negócio que nós vamos fazer uma parceria entre a sua empresa e a Fundação Dom Cabral. Eu falei, Emerson, pode fazer, pode ir tranquilo, pode conversar com o presidente e quando você voltar, a gente se organiza e eu quero que você venha para a Fundação Dom Cabral. Aquilo foi um alívio para mim, mas eu não sabia nada do que ia fazer, né? Mas aí eu fui para a França, dito e feito, homologuei a minha saída, ainda fiquei mais 6 meses na Ródia, porque ela pediu que eu fizesse o planejamento estratégico da América Latina para ela. Então eu fiquei mais 6 meses na Ródia. E quando eu saí, aí é outra parte da minha vida, né, que foi a criação da PKT Desenvolvimento Empresarial em 2003. E tudo que aconteceu na fundação, na PKT, depois eu te conto, que também foi outra aventura. Muito bom, Pádua. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Antônio de Pádua. O Pádua é presidente da PKT Desenvolvimento Empresarial e conselheiro de empresas. Nós voltamos no instante. Nesse último vídeo sobre melhoria de processos, vamos falar sobre o principal, sobre quem é o maior responsável por tudo funcionar ou por não funcionar, as pessoas. De nada adianta mapear e criar novos processos, ter o melhor sistema perfeitamente implantado, quando a equipe e as pessoas não estão dispostas ou aptas a trabalhar dentro desse universo. Primeiramente, além de indicar os profissionais responsáveis por cada atividade e como essas atividades devem ser feitas, é preciso fazer o seu acompanhamento contínuo. Uma gestão eficiente passa por 3 pilares: processos, pessoas e resultados. Não é à toa que pessoas vêm antes dos resultados. Desenvolva sua equipe investindo na sua capacitação. Para que você possa dar mais autonomia ao seu time, é preciso que ele seja capaz não apenas de realizar suas funções, mas também de entender as motivações por trás de cada tarefa. Desta forma, compreendendo o todo, é possível que ele execute com eficiência e também aponte novas melhorias aos processos internos. Sabendo o que precisa ser feito, o colaborador fica mais livre para desenvolver o seu trabalho, enquanto os gestores podem investir seu tempo em outras melhorias. Não esqueça também de motivar a equipe, engajando com a cultura organizacional, investindo em treinamento, plano de carreira com perspectiva de crescimento na empresa e a realocação dos talentos para as áreas onde eles se sintam mais engajamento e sejam mais bem utilizados. Façam reuniões de forma contínua e diálogos frequentes de todos os colaboradores, para que diferentes pontos de vista sobre o mesmo tema sejam expostos. Assim, facilita ainda mais a identificação e correção de possíveis problemas, de forma rápida e inovadora. Todas essas estratégias podem inclusive melhorar a produtividade da sua equipe. Invista na comunicação, em capacitação e retenção de talentos. E veja a efetiva melhoria em todos os processos da sua empresa. Quer ajuda a identificar esses e outros pontos que podem ser melhorados? Fale com o Controle!
Voltamos. Nosso convidado de hoje é Antônio de Pádua. Pádua é presidente da PKT Desenvolvimento Empresarial e também conselheiro de empresas. Pádua, encerramos o primeiro bloco falando do sonho, né? Você, quando decidiu comunicar à família que você tinha decidido sair da roda, você já tinha em mente abrir uma consultoria, montar uma consultoria? Ou isso foi sendo amadurecido no decorrer da decisão que você tomou? Foi amadurecido. O planejamento, hoje eu cuido de planejamento de empresas, né? E na época o meu planejamento pessoal ele foi muito mais, digamos assim, de coração, né? Então eu resolvi em 2002, né, essa saída da Rodia. Em 2003 eu criei a PKT. Um ano sem resultado zero. Mas na saída da Rodia, a Rodia sempre foi uma empresa muito, digamos assim, que cuidava muito bem dos funcionários, das pessoas. Então eu saí com alguns benefícios, então consegui sobreviver durante um ano sem nenhuma receita na minha empresa. E quando começou essa parceria com a Fundação Dom Cabral, nós começamos no segundo ano a crescer, e crescer de uma forma muito acelerada. Deixa só uma curiosidade. Quando que você voltou a procurar o presidente da Dom Cabral depois da conversa do aeroporto? Foi depois da conversa do aeroporto, uns 8 meses depois, porque eu fiquei mais 6 meses na Rodia. Depois que eu saí, né, tive que recuperar o fôlego, né? Então, uns 8 meses depois, eu voltei a falar com ele. E foi interessante, eu fui para Belo Horizonte, em Nova Lima, onde fica a sede da Fundação Dom Cabral, e conversei com ele e com uma pessoa chamada Wagner Veloso. O Wagner, na época, era um gerente importante da Fundação Dom Cabral, que depois veio a ser o presidente da Fundação para substituir o Emerson. E o Wagner, uma pessoa super atenciosa, me propôs de eu representar a Fundação Dom Cabral em São Paulo, a minha empresa. Porque a fundação na época ela era muito forte em Belo Horizonte, mas ela não tinha uma representatividade local. E foi isso que aconteceu. Aí eu comecei a cuidar dos interesses da Fundação Dom Cabral em São Paulo e mais as minhas consultorias, os meus desafios pessoais. Minha empresa começou com um contingente muito grande, eu e mais uma pessoa, né? Que foi essa pessoa que me ajudou a organizar toda a minha empresa. Depois, no final do segundo ano, eu admiti mais uma pessoa, então nós éramos em 3. E hoje nós somos em 20 pessoas, né? Então, ao longo desses 18 anos de existência da PKT, ela só cresceu, né? Mesmo durante a pandemia, que todo mundo teve as suas imprevisibilidades de gestão, de negócio, de resultado, mesmo durante a pandemia nós crescemos, porque nós inovamos vários produtos, inovamos o modelo de atendimento, nos adequamos rapidamente ao Zoom, ao online, né, rapidamente. Então, eu acho que essa adequação dos momentos da empresa foram fundamentais. Falamos de família, falamos do executivo, falamos do empreendedor, vamos falar agora da pessoa do Pádua, né? Você tem 2 hobbies, um que conecta com a minha vida em especial, que é o tênis, e outro é o velejar. Conta um pouquinho para nós desses seus hobbies, como é que você consegue, apesar dessa correria toda aí, com a PKT, com o Dom Cabral, com os trabalhos de conselho que você tem hoje, como é que você consegue ter o seu tempo de lazer? Olha, Luciano, é um troço interessante. Bom, tênis foi sempre automóvel, né? Corridas de automóvel. Fui corredor de automóvel também no passado. Então, automóvel, tudo que é a motor e mais o tênis sempre foi minhas paixões, né? O tênis, eu sei que você ama também o tênis, é uma coisa que me faz muito bem, né? Então, eu jogo há muito tempo, ainda não sou um Federer, mas um dia, quem sabe, no caminho. Né? Que estou no caminho, quem sabe um dia, né?
mas eu sempre adorei o tênis. E o barco, não é velejar, durante a pandemia eu falei, poxa, o tênis estava difícil de jogar, porque os clubes fecharam, a quadra de tênis lá do meu condomínio não podia ser usada. Então o que eu fiz? Comprei uma bicicleta ergonométrica para minha casa, para poder exercitar, montei uma mini academia. Falei, puxa, eu preciso fazer alguma coisa diferente, né? Eu sempre gostei de fazer coisas diferentes. Esqueci do terceiro hobby, que é viajar. Nossa, eu conheço o mundo inteiro, eu viajava uma média de 4 a 8 viagens internacionais por ano, né, antes da pandemia. Então tudo isso acabou. Chegou a pandemia, não podia viajar, não podia jogar. Falei, puxa, eu vou comprar um barco. Pelo menos eu vou poder andar no mar, não tem problema de contaminação, não tem problema de nada. E foi o que eu fiz, né? Pesquisei durante 6 meses, até que eu encontrei um barco, comprei. E barco, eu vou dizer uma coisa, se você quer ter uma coisa que dá despesa, compre um barco. Não tem coisa maior para dar despesa, porque toda hora tem coisa para fazer. E dito e feito, né? Aí comecei a arrumar o barco, porque foi um barco mais antigo que eu comprei, mas ele estava em bom estado, mas você sempre quer deixar do jeito que você gosta, né? Então, trabalhar, fazer com que o barco ficasse do jeito que eu gostaria que ele ficasse, foi um hobby assim maravilhoso. E um custo que você nem consegue imaginar, né? A gente reclama de coisas, mas olha, compre um barco que você vai ver. O que foi mais difícil para a tua esposa? Você falar que você ia sair da roda e que você ia comprar um barco? Olha, eu acho que foi o barco. Eu acho que foi o barco, viu? Porque o barco foi uma coisa inesperada, né? E toda noite eu chegava na internet, mexia, fuçava, porque para comprar um barco, principalmente uma pessoa que não conhece, você tem que estudar, você tem que ver qual é o modelo, o tamanho que te agrada, manutenção, se é fácil, se não é fácil, onde guardar, onde deixar o barco, né? Arrumar uma marina. Bom, então isso aí foi para mim, durante a pandemia, uma ótima válvula de escape. Eu acho que eu consegui um bom equilíbrio, né? Hoje eu continuo trabalhando de segunda a sexta, das 8 da manhã às 7 da noite, continuo, mesma coisa. Eu pessoalmente cuido de várias empresas como conselheiro, faço mentoria de várias pretendentes à sucessão, né? Então faço esse processo sucessório em empresas familiares. E minha vida eu sempre convivi muito com jovens, sabe? Minha empresa, eu acho que o único velho lá sou eu, o resto é tudo jovem. E eu tive um grande desafio na PKT, que foi um desafio inesperado que eu tive, foi os meus 2 filhos mais velhos. Minha filha mais velha, ela era diretora, quase diretora de uma grande multinacional, e um belo dia, um pouquinho antes do Natal, ela chegou na minha casa, feliz da vida. Pai, estou super feliz. Por quê, filha? Porque eu tomei uma decisão na minha vida. Falei, que legal, eu pedi demissão. O que é? O DNA do pai. Eu pedi demissão da empresa. Falei, mas por que você deve ter um grande desafio? Eu falei, nossa, eu tenho um desafio maravilhoso, pai. Vai, então me conta, eu quero vir trabalhar com você. Nossa, aquilo me bambeou as pernas no momento que ela falou, porque eu nunca esperava aquilo. Falando da Mari. Da Mariana. A Mari chegou na véspera do Natal e fez isso. E o meu filho, 2 anos depois, o Leonardo, trabalhava também numa grande multinacional, tinha acabado de ser promovido e fez a mesma coisa e veio trabalhar comigo. Imagina o seguinte, você ter a responsabilidade, além da empresa, ter a responsabilidade de uma parte da família dentro da empresa. Então, esses foram grandes desafios que aconteceram nos últimos anos na PKT. Tadoá, infelizmente o tempo é curto, uma conversa super agradável, parabéns pela tua história, pela pessoa, pelo ser humano que você é. Convite para que o amigo esteja conosco é permanente, sempre que você queira
compartilhar algo da PKT, algo como novidade da tua vida, o convite é permanente. Obrigado por ter aceito o convite. Foi um prazer enorme esse bate-papo com você. Espero que tenha sido agradável. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o Ineto vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá.